agradeço aos colaboradores. Esse encontro informal, passa a hora, cujo tema é saber de si. É muito vantajoso demais até para cada um de nós que tenhamos vindo no intuito de saber de si. É até mais do que autoconhecimento. Está acima da filosofia. Não tem nada a ver com procurar saber sobre aquilo que você é, ou como você é. Mas, naturalmente, saber que você é. É imprescindível, é fundamental sabermos da essência. Porque é tudo que nos é possível viver. É a nossa essência. O resto também é importante. Vale a pena a gente saber o que é que nós temos, o que nós podemos fazer, aquilo que a gente pode conseguir na vida, alcançar, os nossos sonhos. Mas isso tudo, embora faça parte, e é importante que faça parte, não é o fundamental. É irrisório. Se a gente for colocar tudo como o mais importante, as solicitações do ego, o ego adora isso, se promover, mas esquece o principal. Nós somos levados por aquilo que nós aprendemos desde cedo. Não só cedo na nossa infância, também é importante. Mais cedo que eu falo, a nossa história, os nossos ancestrais, e tudo isso a gente vem acumulando essas crenças
E nós acabamos esquecendo o fundamental. Para a gente saber de si, é mais importante que nós, primeiro, possamos entender o que pode ser descartado. Tudo que possa ser descartado não é você. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Você não é essa parede. Foi fácil, né? Mas tem coisa mais difícil. Você não é a sua conta bancária. Aí já pegou um pouco, né? Aí já começa a desconfiar. Não sou mesmo. Eu preciso, mas não é. Você não é a sua casa onde você mora, embora precise dela. Você também não é o cartão de crédito. Tá ficando mais difícil, não? Mas ainda está fácil. Se prepara. Você não é os seus sonhos. Nenhum de seus sonhos. Tudo que você sonha na vida, qualquer coisa. Seja a nível de um cônjuge, seja a nível de uma escolaridade, um cargo social, político. Você também não é isso. Então eu sou o quê? Aí vem aquela pergunta dos sábios, desde a antiga Índia, Egito. Grécia. Tantos e tantos perguntavam: quem sou eu? Aí ficou bem mais difícil, né? Porque a gente se confunde muito com as coisas que a gente vive. Se confunde a tal ponto de esquecer de si próprio, da sua essência. Eu já contei essa história aqui na outra palestra, mas eu acho que eu vou contar de novo. Diz que tinha um cara que ele era um sujeito que trabalhava com joias, com ouro, pedras preciosas. Ele era muito conhecido na Índia. E ele ficou de entregar uma encomenda do outro lado da Índia. Tinha que pegar um trem, toda aquela... E quando ele entrou na cabine, ele se deparou com quem? Com um dos maiores ladrões
da Índia naquele tempo. Aí ele, o que é que eu vou fazer? Aí disse que o cara ficou vigiando ele ficou vigiando o cara. Então, lá pelas tantas, o trem ia passando inclusive por um túnel. Então, quando esse cara ia saindo do banheiro, ele deu uma trombada no ladrão, passando no corredor. Aí pediu desculpa, o ladrão, para ele e tal. E aí eles foram, cada um para sua direção. Um foi para o banheiro, outro foi para a cabine. Engraçado que depois daquilo, o sujeito ficou tranquilo. Ele foi jantar, deixou as bolsas, deixou tudo dele lá na cabine. Aí o ladrão perdeu. Poxa, o cara levou. Porque eu já procurei isso tudo aqui, não achei. Aí ele dormiu, o sujeito dormiu, literalmente dormiu. Aí ele aproveitou e foi lá, mexeu em tudo. Também não achou. Aí ele... Ué, não é possível. Eu sou um grande ladrão. Então, quando eles chegaram no destino, que o sujeito desceu do trem e ele acompanhou e pediu que o sujeito parasse. Ó, dá licença aqui. Veja só, o senhor me conhece, né? Ele disse, sim, claro que eu conheço. Então, a verdade é que eu estou atrás de uma coisa que você tem. E você sabe o que é. Ele disse, sim, claro que eu sei. Então, mas eu não entendo como é que um ladrão tão esperto não conseguiu roubar. Isso acontece. Não, isso para mim é, de certa forma, até humilhante. Então ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais lhe roubar. Mas eu gostaria de saber onde foi que você escondeu esse bendito diamante. Ele falou, você então terminou a caçada? Sim, pode ficar tranquilo. Não vou mentir. Então tá bom. Deu a mão para ele, o ladrão, e com a outra mão ele foi no bolso do ladrão e tirou o diamante. E o diamante no bolso do ladrão, lá escondido. E o ladrão disse, você é louco? Disse, como é que você vai esconder o diamante no meu bolso? E ele falou, porque esse seria o último lugar que você iria procurar o diamante. Essa história tem a ver com uma lenda também de um povo do deserto, contava que é uma lenda, tá, gente? Que Deus saiu atrás dos seus, vamos dizer assim, dos seus sábios, e foi perguntar a eles se eles podiam arranjar um lugar onde Deus pudesse se esconder do homem. Porque já não aguentava mais tanto pedido, tanto louvor, tanta oração, tanta queixa, tantas dores. Ele já não aguentava mais. Ele queria paz. E aí pediram que ele voltasse depois para ter a resposta. E quando ele retornou, disseram, olha, nós encontramos um lugar onde você possa se esconder e ficar tranquilo, onde o homem não vai te procurar. Deus desconfiou e disse, mas como? Eu já fui até os confins do universo? Sim, mas esse lugar o homem não vai lhe procurar.
O Senhor vai se esconder no coração do homem. Então a gente nunca procura a verdade dentro do próprio bolso. Entenderam? Mas no bolso do outro. Esse bolso está no shopping, na cocaína, na maconha, na cerveja, na igreja, um casamento, uma faculdade e muita coisa. Mas a gente nunca procura a verdade dentro da gente. A gente sempre esquece onde Deus está escondido. E aí a gente se sente separado da vida. Nós nos sentimos separados do todo. Ou de Deus, como vocês queiram chamar. Espírito, consciência. A gente se acha separado. A gente acha que precisa se defender. A gente acha que pode. A gente acha que é alguma coisa capaz de se defender do todo. Então a gente começa a procurar centro. Nosso centro pode estar no pensamento, principalmente. Penso, logo existo. Então a gente acha que pensando a gente se encontra. A gente acha que a mente é capaz de nos dar esse subsídio, de saber de si, quando na verdade a mente é apenas um instrumento para que você possa se relacionar com os outros, apesar da qualidade da relação. Mas a gente acha que não, a gente acha que a gente é a mente, que nós somos o que nós pensamos. Esse é o nosso centro. Na época de Ptolomeu, a Terra era o centro do universo. Vivíamos envoltos de um firmamento e ninguém ousava desmentir isso, a não ser que quisesse virar churrasco da Inquisição. Os anos se passaram, os séculos se passaram, veio Copérnico, Isaac Newton, veio a luneta, veio o telescópio, veio o foguete, então não tinha mais como provar tamanha insensatez. Mas aí começaram a arranjar um outro centro para o universo. Lá pelos anos 29, por aí, um jesuíta astrônomo belga, Lemaitre, começou a criar a ideia do Big Bang. Era de lá que vinha tudo. Tinha que ter um começo. Novo núcleo, novo centro. Ainda bem que a física quântica está começando a mostrar que nós estamos passando por uma outra fase. Que o infinito não pode ter centro. Se é infinito, como pode ter centro? Se há um centro, tem que ter uma periferia,
uma margem que te colabe, onde você põe os seus olhos, você só encontra o infinito. E assim como em cima, assim como embaixo, Trismegistos, assim como fora, assim como dentro. Assim como o universo, assim você. Você também. Você é infinito. Calma, o ego não vai deixar você em paz. Não vai deixar você se sentir nessa liberdade. Não. Ele vai criar um centro. E é claro que é ele mesmo. E ele vai criar uma periferia, que é o outro. O inferno. O inferno é o outro, como dizia Sartre. Então aí já começam as diferenças. Bom, eu e o não eu. Isso a nível prático é muito interessante. Mas a nível psicológico começa a ficar meio problemático quando você começa a achar que precisa se defender. Não fisicamente, mas psicologicamente. Aí você quer, como o Big Bang, você quer se expandir, crescer, ser mais. E esse ser mais é o que a gente chama de devenir, devenir para os franceses. É o vir a ser. É a falta de integração com você mesmo. Então você não se acha suficiente. Você acha que precisa ser mais do que você aparenta ser. Não, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo lá em casa, não. Eu preciso mudar alguma coisa. Meu vizinho, peraí, meu vizinho tem um carro bem mais interessante do que o meu. A casa do meu vizinho é bem melhor do que a minha. A cidade onde mora uns amigos meus é muito melhor do que isso aqui. Então você cria o estresse. Estresse é isso. É você estar aqui, mas pensando lá. Eu preciso estar lá. E isso chama-se estresse. Você nunca está no momento atual. Quando eu falo momento atual, eu não estou me dirigindo ao presente. O presente é um engodo também. Ele faz parte do tempo. O presente é um corredor entre o passado e o futuro. Só isso. O presente é aquilo que você pensa que está acontecendo. Quando você pensa que está acontecendo alguma coisa, isso chama-se presente. Você interpreta o que você está vivendo. Poxa, que lugar bacana. Ou então, que inferno de calor.
não gosto daqui. Ou então, puxa, tomara que eu nunca saia daqui. Você está interpretando o que acontece. Isso é o presente. Esse presente, ele trabalha em prol do futuro. O tal do vir a ser que eu falei para vocês. O futuro é mais importante, é a meta fundamental. É o que nos engrandece. Não, eu vou conseguir tal coisa. Porque você acha que é o fazedor. Você acha que você consegue fazer alguma coisa, criar alguma coisa por si só, sem a ajuda do cosmos. Só que o futuro para chegar ao futuro, o presente, o pensamento precisa de um combustível. A memória, o passado. Porque não existe futuro do presente. Só lá no tempo lá do primário que a gente estuda. Na realidade, o futuro é sempre do pretérito, que ele precisa do passado para viver. Você não consegue fantasiar, imaginar, criar o futuro, a não ser que seja com as peças que você aprendeu, que você percebeu no passado. Não tem outro jeito. Então você revigora o passado, que inclusive não existe. Você pode procurar onde você quiser o passado, pode até se hipnotizar, se quiser. Você não vai achar o passado. Você vai achar, com certeza, aquilo que você acha que aconteceu no passado. Mas para você pensar no passado, você tem que estar no presente. Você não pode voltar ao passado. Assim como você não pode ir para o futuro, mas pode imaginar o futuro, usar o pensamento para isso. Diz que o cara estava vendo um jogo de futebol, de um time que ele era fã, e no melhor do jogo, a televisão pifou. Não, ele continuava vendo o jogo, mas o som parou. Poxa, ele podia largar aquilo e ir embora, mas ele continuou vendo o filme, o jogo. Ele estava prestando atenção no jogo. Ele estava vendo os detalhes, quando uma bola era passada para outro jogador, quando ele prestava atenção nos detalhes do goleiro agarrando a bola para evitar o gol, a apreensão do juiz frente aos jogadores, a manifestação da plateia. Ele estava percebendo tudo. Estava apreciando o jogo. Daqui a pouco, o som voltou. O som voltou e aí vieram os comentaristas. Aí começaram a falar sobre que o jogador fulano estava jogando mal, que o jogador Beltrano ia ser transferido para outro clube, que o juiz não estava fazendo uma boa participação. E aí o grito da galera lá no fundo empatava dele prestar atenção nas coisas que ele antes estava olhando com tanto zelo. E ele tirou isso
Que a mesma coisa acontece com a gente no dia a dia. Quando vêm os pensamentos, os intérpretes, os comentaristas, os nossos pensamentos, a gente deixa de ver as coisas, deixa de prestar atenção nas flores, no céu, no mar, porque a gente está comentando. A gente está comentando. Ou então a gente está se preocupando com o que vai acontecer amanhã. Ou preocupando com o que aconteceu ontem e que não deve repetir amanhã. Quando, na verdade, a preocupação é o pior que pode te acontecer. É a pior companheira para que você viva. Porque você está às dispensas do pensamento. Não se preocupe, porque nada precisa dar certo. Nada precisa dar certo. E não precisa simplesmente porque não vai dar certo. Aí você acha que é um pensamento negativo? Não, não é isso. É que o certo que você colocou na cabeça é aquilo que você acha que deva acontecer do seu jeito. E você esquece que o poder supremo sabe de tudo que tem que acontecer e como acontecer. Mas você não se basta. Você acha que precisa ser daquele jeito. Então, por isso, eu tenho a obrigação de me preocupar. Não, tem que dar certo do jeito que eu aprendi que tem que ser. Quando, na verdade, os antigos sábios sempre falavam que quando você não se preocupa, o que acontece é que começam a acontecer coisas na sua vida que mais tarde, bem mais tarde, séculos depois, a psicologia veio a chamar de sincronicidade. As coincidências significativas. Você está perdido aqui em pensamentos para ajeitar um problema e de repente, assim, do nada, alguém chega e resolve o problema para você. Ou alguém passando na rua lá do outro lado fala uma palavra que tem muito a ver, que você associa com aquilo que você precisava dar um estalo. Aí você diz, isso é do acaso. Não é do acaso. Simplesmente, você se afastou do centro imaginário que você acha que é o núcleo. Você se afastou e deixou que as coisas acontecessem. O cosmos, o universo, trabalhou a seu favor. E está sempre trabalhando. Como dizia Ramakrishna, os ventos da graça sopram sempre. Você só precisa içar as velas. Só isso. Mas você não se conforma com isso. Você acha que isso não é verdade. Não. Eu sou mais importante. Se não for eu, nada vai dar certo. Eu tenho que lutar, poxa. Eu sou um grande lutador.
Você esquece que se você entregasse o leme, o barco ia viajar com mais destreza, rio abaixo. Mas você não entrega a mão, o leme, a mão continua, mesmo viajando sem bússola. Mas se você entrega esse seu falso poder nas mãos do Supremo, nada pode dar errado. Não há por que se preocupar. É só você não se meter. As coisas vão se colocando nos seus devidos lugares. Ou como se diz no Zen, nenhum floco de neve jamais cai fora do lugar. Agora, na Índia tem uma palavra no sânscrito que não é a tradução, claro que não, mas tem muito a ver com uma palavra usada no nosso meio, cristão principalmente. Chama-se Saranagati. Saranagati não dá para traduzir ao pé da letra, mas quer dizer mais ou menos faça-se não a minha, mas a vossa vontade. E aí é quando você vai ver o quanto que você atrapalhou a sua vida. O quanto que você complicou as coisas, hein? Poxa, poderia ter sido tudo tão fácil e eu compliquei. Que eu teimei, eu insisti que tinha que ser daquele jeito. Eu acreditei mais em mim do que na vida. Eu agora estou disponível para as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, eu estou aqui para tentar conversar sobre elas. Menos a pergunta, quem sou eu? Porque essa pergunta não merece resposta. Se você acreditar em qualquer resposta a essa pergunta, quem sou eu? E essa pergunta é fundamental. Mas você jamais pode tentar respondê-la. Porque se você responder, você vai estar acreditando na mente. Você não precisa dessa resposta. Não finja que você não sabe. Pois não.
Ou vocês estão fingindo que sabem de tudo? Qual a forma, uma prática da gente conseguir modificar esse... Porque a gente já está muito condicionado a isso, né? A usar a mente para tudo e os pensamentos. Como a gente consegue reverter isso, né? Ficar no viver o que está acontecendo no momento e... Tudo que você fizer para tentar reverter os pensamentos é uma armadilha do pensador. Esse aqui. Não de Rodin, mas esse que a gente guarda aqui dentro. Toda vez que você acha que precisa mudar alguma coisa, que você acha que não está sendo legal para você, dentro de você, é o pensamento, é o pensador gerenciando o pensamento e tentando te provar que você não é o que você é. Porque você é, mas o seu pensamento, não. O seu pensamento apenas existe. Você não existe. Você é diferente. Você existe como pessoa, como pensador. Existir vem do grego, ou do latim, desculpe, latim. Existir quer dizer ex sistere, está fora. Então, existir é isso. Nós existimos quando nós acreditamos que somos esse corpo, que somos essas emoções, esses sentimentos. Então nós nos colocamos lá fora. E esquecemos a vantagem de constatar o que nós somos. Então, nós acreditamos que nós somos o pensador. Ou seja, nós podemos nos afastar dos nossos pensamentos. Só um pensador pode se afastar dos pensamentos. Você não precisa se afastar dos pensamentos, porque você não é eles. É tão sem sentido como o céu não querer que chova com medo de se molhar. Que chuva pode molhar o céu, o espaço? Da mesma forma eu pergunto, que pensamento pode ofender a tua natureza? Nenhum. As pessoas podem dizer, hoje eu tratei mal o pessoal lá vizinho meu, faltei com a educação. Hoje eu sou... Puxa vida. Eu sou o menos de todos. Eu não podia ter feito isso com aquela pessoa. Ou o contrário. Eu sou uma pessoa tão bacana. Eu trato muito bem os meus empregados. Você se confunde com as funções, com as coisas que você acredita. É como se o espaço quisesse acabar com um tornado
ou o mar quisesse acabar com um tsunami. O que é que eles fazem para acabar com isso? Nada. Não precisa fazer nada. Da mesma forma, você não precisa acabar com as suas ondas. Os nossos pensamentos, para a gente, é como as ondas para o mar. O mar não vai se preocupar, aquela onda ali está passando do limite. Não. Diferente. Então, enquanto você se confundir com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos, você está se confundindo com uma coisa. Você está se coisificando. Isso é grave. Porque você é espírito. Você é Deus em pessoa. Mas você se confunde com o pensamento. Ou se confunde com a sua personalidade. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito bacana. Eu sou um sábio. Um iluminado. Você se confundiu com o pior que você podia se confundir, com a matéria. Porque o pensamento é matéria, do mesmo jeito que a matéria, esse microfone, esse piso, essa parede, tudo matéria. Só que menos densa, só isso. Os sentimentos também. Mas existe uma coisa mais rica, mais penetrante, que é você. A natureza sua é de ser. Não é que você é o ser. Você é. Não precisa de mais nada. Não é que você seja um Deus. Não confunda. Você é. Ou seja, você está rica de entusiasmo. Entusiasmo. Agora sim, é do grego. Quer dizer, Deus dentro. Só isso. Mais alguém que sabe mais do que ela? Possa perguntar alguma coisa? Essa exploração do saber de si, ela se aproxima mais da linha existencialista de Sartreana. Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Ou não importa por que eu quebrei o braço, importa eu curar o meu braço. Ou ela não tem absolutamente nada a ver? Olha, o saber de si ele está desligado de qualquer tipo de filosofia. Apesar de ter alguma influência Advaita, ou seja, dos antigos Vedas da Índia, o Vedanta, que é a última parte dos Vedas, em que ficou, vamos dizer assim, preconizado a questão do um. Um como sendo não dois. Indivisível. O um. Vamos dizer assim, o dualismo entre os opostos não cabe aqui nesse tipo de abordagem. Porque eles não se opõem, pelo contrário. Eles se complementam. Você já deve ter visto o Deiji, que é aquele diagrama chinês entre o Yin e o Yang, em que o preto com o centro branco e o branco com o centro preto. E eles se acoplam. E não tem como desunir. Não existe um yin solto por aí, ou o yang. Os dois têm que conviver acoplados.
Ou como dizia Alan Watts, lutamos por um cosmo absurdo, onde podemos encontrar a esquerda, mas não a direita. Não tem como. Então, se nós formos avaliar, o mais importante não é nem as filosofias, sejam elas quais forem. O mais importante é não ter filosofia nenhuma, como dizia a Pessoa. É a constatação. O saber de si é isso, é você constatar que você é, sem precisar você ter uma, vamos dizer, ter uma maneira de provar isso. Se essa maneira de provar vem de fora. Essa maneira de provar é a sua própria sensação. Apesar de que a própria sensação ainda não é você, mas ela, pelo menos, é a que mais se aproxima da realidade, é a sensação do eu sou. Eu sou é o mais íntimo que você pode alcançar para constatar essa realidade que você é. Você lembra que quando Moisés desceu e aquela turba aguardando por ele, quando ele estava fazendo as tábuas que lhe ditavam, e ele perguntou: e se me perguntarem lá embaixo, o que é que eu vou dizer? Quem? Os 10 mandamentos. Diga-lhes que eu sou. É fundamental. Eu sou. Você não tem como provar o contrário disso. Você não pode dizer eu não sou. Experimente. Você vai estar se enganando. Você pode pegar um revólver, dar um tiro na cabeça, se matar. Mas isso não provou que você não é. Você não pode dizer, mas nem sempre existe a consciência de eu sou. Bom, então vamos rememorar. Vamos lá para baixo. Pega aí os 18 anos, desce mais um pouco. 6. Tá lembrando lá do aniversário? Tô lembrando. Lá dos seus 6 anos. Desce mais um pouco. Não, agora não estou lembrando mais de nada. 4 anos, 3, já não recordo. Não recorda? Não. Mas, por acaso, você pode provar que quando você tinha 3 anos, você não estava vivendo? Absurdo isso, né? Você pode não lembrar, a memória não te ajuda a você lembrar, apesar de que tem já hipnose que te leva até para antes disso, até lá para as matrizes uterinas, e quem sabe até bem antes disso. E aí você vai lembrar. Poxa, como é que eu esqueci? Mas não precisa lembrar para você entender que você vivia no útero da sua mãe. Por isso que antes de Abraão, eu sou. Dizia aquele garoto de 33 anos, né? Ou então, ele também dizia, ninguém vai
papai, a tradução era papai. Abba, na língua aramaica. Ninguém vai ao papai se não for através de eu sou. Só que quando foi do aramaico para o grego, como muitas coisas foram desvirtuadas pelas penas dos descendentes, muitos anos depois, que passou pelos concílios de Nicéia, bom, não sei se foi proposital ou por pura ignorância, na hora que leram, ninguém vai ao Pai senão através de eu sou. Bom, eu sou mim, através de mim. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. E aí trocaram a mensagem pelo mensageiro. Trocaram a correspondência pelo agente do correio. Mas eu sou é a sua maior intimidade. É o que você não pode negar. Pode falar, não tem medo não. Opa. Pegando a linha da nossa amiga aqui, essa desconstrução que vem, é que agora é uma desconstrução hoje, né? Porque eu já estou, a maioria, usando o pensamento. Como exercitar para desconstruir isso? Eu acho que eu não consegui pegar como fazer esse trabalho de desconstrução, porque o vício do pensamento é diário, o vício do amanhã, daqui a pouco, é uma coisa assim, naturalmente, que a gente persegue, né? Então, assim, pelo que eu estou pensando, é uma desconstrução. Eu vou desconstruir aquele hábito, aquele jeito de viver, né? É. Enquanto você acreditar, como eu e outros por aí, por esse mundo, que a gente é o pensamento, que o pensamento pode nos dizer quem eu sou, quem nós somos, enquanto nós nos fiarmos na mente, assim como Adão fiou na cobra, na serpente, dizendo que ele tinha que comer a maçã, que também foi traduzido errado, que não era maçã, era o mal. Daí aquela história do árvore do bem e do mal. Mas isso é outra coisa. Enquanto você ficar acreditando nas suas ideias, de que você, para que você tenha segurança na sua vida, para que você tenha condições de não sofrer, e continuar acreditando na política da mente, já disse tudo, né? Na política da mente. Você vai sofrer, claro. Você vai ficar à mercê dos ditames do intelecto. E vai esquecer o fundamental, que é a sua intuição. Porque nós já viemos lá do instinto, ainda carregamos o instinto, mas viemos bem de lá. Estamos passando por outra fase do pensamento. Mas assim como nós estamos superando o instinto aos poucos, nós também estaremos capazes de superar o pensamento. É quando vai vir a intuição. E essa intuição é natural. Ela vem sem precisar você fazer nada, nenhum esforço. Não adianta você querer meditar, fechar os olhos, cruzar as pernas, ir para a Índia, procurar gurus iluminados, pessoas que vão te dizer quem você é. Nada disso.
Você não precisa de nada disso. Isso tudo é obsoleto. Isso tudo são armadilhas da mente. É o ego tentando te insuflar. Olha, você precisa ser diferente do pensamento. Não precisa você ser diferente. Ele faz parte. Usa ele. Ó, com ele você criou isso aqui. E é tão bonito. Está faltando só mais um. Será então que esse saber de si, como discernando pessoas, se não me engano, esses heterônimos, é que é bastante metafísica e não pensar em nada? Ou como o Cartolio fala no Poder do Agora, que a gente tem que fixar-se no agora e, como se disse, pensar no presente. Então, nessa mesma linha de pensamento das duas. Então, seria isso, de focar na agora e não pensar bastante, não pensar tanto? O que é o não pensar? Cada vez que você tentar não pensar, você está pensando. Você está teimando. Você está achando que vai conseguir. E esse vou conseguir é só um pensamento. É outra armadilha. Viver o momento é mergulhar em si. É mergulhar naquilo que você é, de verdade. E não naquilo que você pensa que está vivendo. Olha, eu estou conseguindo tal coisa. Estou conseguindo tal coisa. Ou eu estou me afastando de tal problema. Ou eu vou superar tal problema. Eu sou feliz, eu sou um cara feliz. Eu me sinto feliz. Poxa, quando você fala que se sente feliz, você acabou de negar. Porque felicidade não se mede. Como é que você vai dizer que é feliz? Você está se separando, eu e a felicidade. Isso se chama dualismo. Você divide a si próprio. Não pode. Você falou em Eckhart Tolle, eu me lembrei que quando ele tinha lá dos seus 20 e tantos anos, ele tinha uma depressão gravíssima, que quase o levou ao suicídio. Ele pensou em se matar, porque ele já não aguentava mais. Então, no livro dele, que é best-seller até hoje, depois de tantos anos, O Poder do Agora, ele fala que uma noite ele chegou para ele mesmo e disse: eu já não aguento mais viver comigo mesmo. Bom, se for uma pessoa fraca, ela se deixa levar pelos pensamentos, pode pegar, abrir um gás, meter a cabeça dentro do fogão, se matar, qualquer coisa. Se deixou levar pelo pensamento, pronto, acabou. Mas ele não. Ele estava preparado para dizer aquilo que ele falou. Eu já não aguento mais a companhia de mim mesmo. Não me suporto mais. Deu uma guinada. Ele teve um insight. Eureka. Ele disse: bom, peraí, se eu não consigo viver comigo mesmo, então existem dois? Eu e eu mesmo? Não, peraí. Isso é esquizofrênico. Não pode. Só existe um verdadeiro. O outro é falso. Nesse momento, ele conta lá no livro dele, que ele parou de pensar. Não é que ele parou de pensar, é o modo de se falar. Porque ninguém nunca vai parar de pensar.
E não vai parar de pensar porque simplesmente nenhum de nós pensamos. A gente imagina que pensa, mas ninguém aqui pensa. O único que pensa é o pensador. Mas você não pensa, porque você não é uma coisa se coisificando. Você é. O pensamento, sim, é uma energia, como essa aqui. Mas é uma energia. E essa energia, ela não para nunca. Isso é tão sem sentido como esse ar refrigerado. Vamos dizer que de repente alguém desliga ele e ele dissesse: eu parei de energizar. Como se ele achasse que ele, sozinho, sem energia, ele conseguisse refrescar esse ambiente. Ou como se esse microfone achasse que a energia dele é diferente da energia do ar refrigerado. Pensamento é energia, é vibração, é infinita, não tem fim, é eterna. Não tem como você parar. Não acredite em ninguém que diga que passou anos no Himalaia meditando e que parou de pensar por um minuto que seja. Se ele disse que parou de pensar por um minuto, foi ele que conferiu aquele minuto. Mas ele pode, em menos de um segundo, ele pode, não precisando ir lá para o Himalaia, em qualquer lugar, ele pode saber que ele não precisava parar de pensar. Que o pensamento está por aí mesmo e não é da conta dele. E ele não precisa ficar vigiando o pensamento. É como se você ficasse vigiando a sua sombra. Poxa, me disseram que eu preciso ficar observando a minha sombra para saber como é que eu estou. Eu tenho que me definir, eu tenho que ser um sábio. Então eu vou ficar olhando a minha sombra. Não tem sentido uma coisa dessa. Os pensamentos, eles são úteis, são necessários. Basta você não se confundir com eles. Senão, em vez de seus empregados, em vez de serviçais, eles vão ser seus patrões. Eles vão fazer o que eles quiserem com você. Porque você está acreditando neles. Não é possível que vocês estejam concordando com tudo que eu digo. Ninguém discorda. Alguém tem que discordar, poxa. Isso aqui não é uma igreja. E eles se completam por si mesmos. Talvez porque, ao contrário de nós, nenhum deles quer ser um Salomão. Nós não. Nós estamos sempre em busca de ser Salomão. Alguém que valeu a pena existir. Nós estamos sempre querendo criar os nossos reinos. Nós não nos
não nos vemos vivendo de acordo com o fluir da vida, aproveitando as chances que a vida dá e que podem nos levar para qualquer tipo de coisa que você pretenda. Ou você não vê tantas pessoas que viviam na extrema pobreza e que hoje são pessoas que vivem em uma situação boa de vida, não só com o fundamental, mas até com coisas supérfluas, mas que eles sabem administrar as coisas supérfluas. Porque existem muitas pessoas ricas, milionárias, que não se importam com tudo aquilo que eles têm. Eles apenas tomam conta daquilo. E tomam conta muito bem. Com muita organização. Mas sem preocupação. Já outros vivem em extrema miséria porque estão sempre procurando ficar ricos. Mas acabam cometendo deslizes e voltando para a situação até pior do que eles viviam. Esses é que não queriam ser lírios, queriam ser Salomão. O que parece ser místico é porque nos ofende a nossa razão. Porque nós achamos que a razão, que nós vivemos no mundo cartesiano. Nós precisamos da razão. A razão. Osho dizia que os rios de Aristóteles nunca alcançariam o oceano, porque são coerentes demais. Tipo esse que estão querendo fazer com esse São Francisco e vai acabar causando problema em Maceió. Ele tem que dar voltas, sobe, não tem lógica, né? Sobe, desce, direita, esquerda, para que aquilo? Teve um filósofo que uma vez ele foi assistir Beethoven e uma sinfonia lá muito bem interpretada. No final, perguntaram para ele, e aí? Ele disse, muito bonito, mas não prova nada. A busca, né? Sempre tem que ter uma busca de um fundamento lógico. Essa nossa busca pela lógica, não, nós temos que ser felizes. Teve uma vez uma propaganda aí na televisão que dizia, porque você tem a obrigação de ser feliz. Quem tem a obrigação de ser feliz? Se dane a felicidade. Se eu preciso ser feliz, então eu sou um robô. Eu tenho que ser feliz. Não tem sentido isso. Ou como dizia Vicente de Carvalho, a felicidade, que nós supomos, ela existe sim, mas nós nunca a alcançamos, porque ela está sempre apenas
onde a pomos e nunca pomos onde estamos. É o que ele falou agora. A gente não mergulha no agora. E aí a gente precisa sofrer, porque a gente está vivendo numa coisa que não existe, que é o futuro ou o passado, ou cheio de esperanças, ou cheio de culpas, de lembranças, saudades ou expectativas. Por isso que se diz, a esperança é a última que morre, porque antes ela te mata. Touché. Porque é muita expectativa. A gente precisa de esperança, mas a gente exagera. Torna a esperança uma necessidade. É o que aqui no cristianismo se chama falta de fé. Olha, nada foge à consciência. Tudo está englobado na consciência. Só a consciência é real. Agora existem as manifestações. Uma delas é o sentimento, é o pensamento, é a intuição. Mas a consciência, ela tem níveis. A consciência, ela tem níveis. Não em si, mas quando ela se projeta no ser humano. Porque de acordo com a sua crença nos pensamentos, o nível de consciência não te alcança em plena função. Você não deixa. O pensamento te sufoca. Quando ele deixa de te sufocar, aí vem a intuição. Porque ela vem do coração, não é daqui, do cérebro. Apesar de que a mente não está aqui no cérebro, não. É o contrário, é o cérebro que está na mente. Mas só a título de esclarecimento, não é aqui no cérebro, é no coração. E não é esse coração também, mas é o que nós conhecemos como Hidayah, a sede de Deus em nós. O diamante. Não esqueça do diamante. Tem uma história de uma mulher que... Não é só uma história. Que ela ia passando e uma caverna abriu as portas. E aí uma voz falou para ela, sinistra: podes pegar o que tu quiseres. Aí ela olhou para dentro, ouro, muito ouro. Ela estava com o neném no colo e com ele foi bem devagar e entrou. Na hora que ela ia entrando, a voz disse: espera. A porta abriu. Tu podes usar o que tu quiseres, mas a porta vai fechar. E quando ela fechar, não vai mais abrir. E ela ficou aflita para entrar. E ele disse: outra coisa, não esqueça do principal. Lembra? Não esqueça do fundamental. Aí ela foi, com aquela ganância de pegar ouro, ela encheu a sacola, pesou muito, e a porta estava se fechando. E ela lembrou da voz. E ela passou pela fresta, antes que ela fechasse totalmente. Carregada de ouro. E logo depois também,
carregada de desespero, porque ela esqueceu o bebê lá dentro. Ela esqueceu o fundamental. Ou seja, ela esqueceu o mais íntimo, o mais sublime. Pode perguntar. Pode perguntar que eu não vou responder. Quando você tiver no seu dia a dia com muita pressa na rua, caminhando, para alcançar um banco que está fechando, consultório, médico, dentista, qualquer coisa. Você está atrasado. E você tiver com muita pressa, pergunte a si próprio: que pensamentos estão me apressando? Se você responder, aí você vai perder a grande chance de parar de se apressar. Porque aí você vai estar envolto em pensamentos. Mas se você apenas fizer essa pergunta, sem precisar articular, só lembrar: que pensamentos estão me apressando? Ou se você estiver discutindo com alguém, perdendo a paciência, falando alto, nervoso, seja num incidente na rua, com um carro, qualquer coisa, pergunte a si mesmo: que pensamentos estão aumentando o tom da minha voz? Se você for responder: é por isso, também porque esse filho de uma mãe aí e tal, aí perdeu. Mas se você apenas fizer essa pergunta e deixar morrer a pergunta, a resposta vem em jato. É a intuição. Aí você, é como se você dissesse: para que eu estou gritando com a pessoa? Mas você não vai explicar isso para você. Você não precisa explicar o que está acontecendo com você agora. Toda vez que você explicar, você sai do momento. Você correu para o passado ou para o futuro. Não precisa explicar. Já sei. Vocês estão com um pensamento lá no shopping. Então vamos para lá. Obrigado, gente.